faz cerca de, como devem imaginar, né, tem uma longa história, né, pela idade, faz cerca de 35 anos, talvez, em que eu fui convidada pela FAO para dar aulas num curso em Cabo Verde, se a memória não me falha. E estava lá um professor doutor que dava as aulas escrevendo salgar peixe. Pega sal, mistura com peixe, tudo com giz e num quadro preto ou branco, não faço ideia. E eu, a mais jovem, menos conhecedora, cheguei lá com as minhas transparências e põe transparência e estava muito orgulhosa do facto, né? E claro que era tudo, né? O conhecimento não era tão grande como o tal professor doutor que não sabia usar transparências, só sabia usar o giz. E foi o que se passou nesta sala, ou o que se passou nas últimas 3 semanas, aqui com o meu amigo Rogério. Todos os dias eu abria os olhos. Enquanto eu trabalhava até às 4 da manhã, ele acaba de me confessar que ele só trabalha das 6 às 8, não é verdade, Sr. Rogério? Coloca tudo o que quer e de repente sai-lhe uma planilha que ele quer do trabalho que está a fazer através da inteligência artificial. Eu fiquei maravilhada. E vou-vos dizer que vou tentar investir um pouco nesse conhecimento, não é? Porque realmente a minha apresentação de inteligência artificial não tem nada. E os manuais também não têm. Mas então, vamos lá. Isso era só para relaxarmos um pouco, ou para eu relaxar. Então, em primeiro lugar, quero agradecer ao Nido, né? Quero agradecer aqui nas pessoas da doutora Yasmin, doutora Margarida, do nosso diretor do projeto, né? O doutor Arriscado, e aqui o Rogério, que tem sido realmente fantástico para mim e uma caixinha de novidades, né? Todos os dias. Quero também agradecer a alguns colegas, como o professor Dr. Rajendra, que baseei-me nos dados deles para poder fazer algo sobre negócios, a doutora Lídia Abiba, a GNS Vieira e também os colaboradores do IPM, está aqui na pessoa do senhor Dr. Messias, mas também não posso esquecer do Dr. Francisco Mabunda, e também as colegas do IDEPA, né? A diretora Elisete, a doutora Açucena e a doutora Sónia Nobre, que são realmente colaboradoras deste manual. Então, este manual pretendia falar sobre negócios, né? Mas antes de eu entrar no tema, o que fiquei muito surpreendida foi que o conceito de que pesca é trabalho. Negócio é saber vender o produto que resulta do meu trabalho. E é este saber vender que muitas vezes nós encontramos alguma dificuldade, principalmente nos chamados pequenos negócios. Então, o manual é sobre as ferramentas para dirigir um negócio da pesca artesanal e da aquacultura de tilápia. Aqui é o pequeno índice, mas é importante mencionar o seguinte. Usamos uma metodologia que eu vou tentar apresentar aqui e sobre a qual eu gostaria de ouvir o vosso parecer. O primeiro aspecto antes de iniciar a escrever o manual foi a definição do tema, do título. Para que este manual é sobre o quê? E logo a seguir, o segundo aspecto que foi muito discutido foi o grupo-alvo. É para atingir quem? Então chegamos à conclusão que é para atingir o extensionista de nível médio, que está lá na província, no distrito, na comunidade. Mas para esse extensionista fazer o quê? Pegar no manual e ter um manual em cima da secretária? Ou vai ser uma ferramenta para ele poder disseminar essa informação e poder, se for o caso, replicar essa informação dentro das comunidades? Mudando, por exemplo, a forma como essas comunidades pensam sobre determinado assunto ou mudam a sua mentalidade sobre a questão de que pescar é trabalho, negócio é vender esse produto desse seu trabalho. Então, na verdade, o grupo-alvo é o nosso extensionista, né? O nosso extensionista que trabalha numa comunidade, não sabemos se funciona, trabalha numa comunidade, e o que é que ele faz? Ele demonstra a informação de uma forma prática, usando aquela premissa aprender fazendo. Por isso, tentamos que todo este trabalho fosse o mais prático possível e o mais adaptado à realidade.
das comunidades pesqueiras. E aqui entra um facto extremamente importante, que eu deveria talvez mencionar mais à frente, mas vou começar a mencionar agora, porque vamos entender o porquê da organização do negócio, começando pela ideia. O que nós chegamos à conclusão é que o setor da pesca, principalmente o setor artesanal e também da aquacultura, é um setor principalmente informal. Eu, pela sua intervenção, deduzi que o senhor tem uma empresa de aquacultura, né? Mas será quantas pessoas, quantas empresas temos? 10, 20? Né? Numa dimensão, não sei se está a ver, de 85% do pescado que é fornecido pela pesca artesanal, não é? É com esse grupo que nós temos que trabalhar. Olha, esse grupo da pesca artesanal é um grupo informal. Não são empresas legalizadas. Às vezes são empresas, assim que podemos chamar, de uma pessoa só. Às vezes é o marido e a mulher que trabalham. O marido vai pescar e a mulher processa e comercializa o produto que o marido traz. Então, tomou-se a decisão que nós então vamos trabalhar neste manual, neste guião, para este grupo de pessoas, que são normalmente pessoas que sabem ler e escrever, mas de uma forma muito simples. E já vamos ver que este grupo de pessoas, se nós perguntarmos a elas, dando uma atividade de plano de negócios, por favor, quanto é 10 vezes 3? Estas pessoas não sabem dizer. Mas se nós mostrarmos uma moeda de 10 meticais e dissermos, olha, eu dou-te 3 vezes este valor, ela imediatamente diz, dá-me lá 30 meticais. Se nós apresentarmos uma máquina de calcular, não sabem usar. Mas se nós dissermos, faz a conta aí no teu celular, já sabe fazer. Então, é só para dizer que nós mudamos um pouco a estrutura do manual e a forma do manual. Então, começamos por tentar que a pessoa entenda que a ideia do negócio, o que é o negócio? É uma atividade para ganhar dinheiro. E ela ganha dinheiro com um produto ou um bem, ou com um serviço que temos a finalidade de vender. Este vender é sempre muito importante que esteja nas nossas ideias quando estamos a encarar este tema. Então, as ideias de negócios podem ser as mais diversas. Né? Sonhar, pensar, somos livres de o fazer. Mas apresentamos aqui alguns exemplos, todo o manual é assim, por exemplos, em que nós dizemos assim, veja bem, as suas ideias podem vir da necessidade da sua comunidade. A sua comunidade, por exemplo, não tem energia elétrica. Se não tem energia elétrica, não tem geleiras, não tem eletricidade. Se não tem geleiras, então como é que você vai conservar o peixe fresco? Então talvez o que você precisa é de um peixe seco, salgado seco. E assim nós afunilamos a nossa ideia. Eu vou então produzir peixe salgado seco. Mas também pode acontecer que no distrito ou na região apareça, entretanto, uma daquelas empresas grandes, por exemplo, exploradora de minas, de gás, que tem refeitórios. Olha, essas empresas não compram qualquer produto. O produto tem que ser com garantia de quantidade e garantia de qualidade. Tem que haver regularidade de entrega. Então não posso ser eu, produtora sozinha, informal, que posso ir a estas empresas, olha, tenho aqui peixe, compra lá o meu peixe. Não. Eu tenho que conseguir ter uma estrutura, por exemplo, uma loja, que compra o peixe a vários pequenos produtores, forma o lote, classifica o lote em termos de qualidade e consegue vender aos grandes refeitórios. Esta é uma política que o setor das pescas tem lutado em muitos lugares, um muito próximo e muito recente, em Açoro, né? Em Açoro, que tem aquelas ostras que são muito conhecidas das pessoas, que as pessoas gostam, tem ali um refeitório que nunca serve ostras. Mas as ostras estão ali, a menos de 1 quilómetro, e são capazes de ir comprar peixe, por exemplo, na África do Sul. Não sou nada contra, todas as minhas palavras não podem ser levadas como não tem nada contra o negócio com a África do Sul. Mas é só para dar um exemplo de que aquele produto alimentar que está ali a menos de 1 quilómetro e que é da tradição das pessoas daquela região, não é comprado. Então, tentamos que eles aceitassem comprar. A primeira coisa que eles querem é qualidade e regularidade. Então,
fazer negócio também vai implicar que o comprador quer comprar. A ideia do negócio tem que estar baseada naquilo que ele quer comprar, porque não vale a pena, por exemplo, eu vou produzir, dizia o meu pai, né? Somos uma família de, sei lá, não negociantes, faz favor de estudarem. Porque no dia que decidirmos fazer uma fábrica de chapéus, dá-se uma mutação no mundo que nascem os bebés todos sem cabeça. Quer dizer, era uma figura que eu tenho desde criança, desde os meus 10 anos, já há tanto tempo, mas realmente, quer dizer, eu só posso fazer negócio com um produto que tem um comprador, porque senão não vale a pena, né? Por isso, é muito bom ter ideias de negócio, é preciso pensar muito bem nas ideias de negócio, mas existem hoje pequenos questionários que a gente se pode fazer a nós próprios, ou que o extensionista, se os entender, e por isso este manual, ele pode fazer às pessoas e poder fazer com que as ideias de negócios sejam mais consolidadas. Por exemplo, qual é o produto que você quer vender? Quem é que vai comprar o seu produto? Você quer vender peixe seco numa aldeia de pescadores que tem energia, por isso tem geleira? As pessoas vão preferir comer peixe fresco, não vão querer peixe seco, só se for um dia especial. Então, este tipo de perguntas existem, né? Uma série de formulários que podem ajudar, e é isso que nós temos de ser capazes de treinar o nosso extensionista, sensibilizar o nosso extensionista para ele fazer esse trabalho junto aos produtores. Mas há duas figuras muito importantes no negócio. É o empreendedor, que é aquele que tem ideias, e é o gestor, que é aquele que põe em prática as ideias. Numa empresa informal, numa empresa pequena, muitas vezes estes dois estão juntos. Mas temos de ter atenção numa coisa, nem todos nós que estamos aqui nesta sala são empreendedores. Quantas pessoas aqui se consideram empreendedores? 1, 2, 3, 10, 20? Olha, ninguém quer levantar a mão, ninguém quer dizer que é empreendedor. Mas eu conheço um aqui, não é? O doutor Hermídio é um empreendedor, pelo menos já teve os seus negócios e tal. Então, o que eu estou a dizer, um empreendedor é aquele que realmente consegue dinamizar estas ideias. Então, o manual tenta que o extensionista funcione um pouco como um motivador desse dinamismo. Mas, fazer negócio é preciso pensar. Não há como fazer negócio sem pensar. Não há como fazer negócio sem planificar. Significa pensar. E não há como fazer negócio sem prevenir. E esta palavra prevenção, às vezes, mas prevenir, como é que eu vou prevenir? Como é que eu vou saber quanto vou vender? Como é que eu vou saber qual é o preço que eu vou cobrar? Como é que eu vou fazer essas previsões? Gente, é uma questão de pensarmos um pouco. Então, o que é que eu vou começar o meu negócio? Eu vou começar o meu negócio como? Tendo primeiro peixe ou tendo primeiro o dinheiro? O que é prioritário? Né? Isto é muito importante. Eu vou ter que começar por juntar dinheiro para fazer negócio, ou eu vou ter que primeiro procurar um fornecedor de peixe para fazer negócio? E nós sabemos prevenir. Há sinais que nos levam à prevenção. Quem de nós não sabe quando um dia escurece, como foi o dia de ontem, saímos de casa todos sem casaco e no meio da tarde estamos todos cheios de frio. Porquê? Porque ameaçou chuva, a temperatura baixou. Por outro lado, por exemplo, aquela senhora tinha peixe a secar. E o peixe no dia seguinte já estaria pronto para ser vendido. Aliás, o comprador já tinha chegado à comunidade. Só que com a ameaça de chuva, a senhora logo viu que não poderia. Então, aqui vem a nossa criancinha, que é sempre o fator da mudança, principalmente nas nossas comunidades, em que ela diz, como é que ela diz? Desculpem lá. A mãe de um colega dela fez um plano que apresentou ao banco. E nesse plano, ela colocou a prevenção. Ela preveniu que talvez pudesse haver cheias, que talvez pudesse haver chuvas. Então, quer dizer, é esta maneira dinâmica que nós temos que ser capazes. Né? Não sei se o manual atinge esse objetivo, mas esta é uma forma que o manual tenta, através de bonecos e não só, mas também através de perguntas concretas, perguntas objetivas, que pretendem chegar a um lugar, chegar a uma conclusão, mesmo que estejamos a tratar com pessoas, vamos considerar, iletradas.
E a experiência do setor das pescas na área do negócio mostrou que é possível sim fazer plano de negócios com as diferentes comunidades. Só é preciso termos aquela paciência de sentar, questionar, recolher informação. E muitas vezes não há computador, não há Excel, não há nada, há apenas uma planilha e uma caneta. Não podemos esquecer que a maior parte das nossas comunidades, às vezes nem papel nem caneta lá tem. Nem luz tem para poder trabalhar até tarde. Mas enfim, com essas condições todas, nós temos que ser capazes de fazer com que as pessoas tenham ideias de negócios, que as pessoas sejam capazes de planificar o seu negócio, que as pessoas saibam onde ir, por exemplo, buscar os recursos para poder implementar a sua ideia. Como é que as pessoas vão apresentar esta ideia do negócio ao seu grupo-alvo, aos seus trabalhadores, aos seus familiares ou até ao banco, e como é que vão começar a implementação do negócio. O manual não avança para a análise do negócio, nem para redesenhar ou melhorar os negócios. Não há, como é que se chama? Não há folhas, não é isso? Que há uma limitação também do número de páginas. E também não vale a pena fazer coisas muito, muito pesadas que depois a pessoa também não vai ler. Tem que ser uma coisa que seja possível ler. Mas em todo lugar, além daquela questão que eu disse, que trabalhar, pescar é trabalhar, é preciso saber vender, temos que ter sempre em conta que o negócio tanto pode dar lucro como pode dar prejuízo. E não vale a pena estarmos a falar aqui que sou negociante, se eu não sou capaz de fazer a conta entre a receita e o custo e a minha margem que eu consegui, entre a diferença entre o que eu vendi e aquilo que eu gastei. E é muito simples, a forma de fazer isso é muito simples, né? Só que nós muitas vezes não temos essa capacidade. Então passamos para aquilo que é uma ferramenta, que é muito importante, o tal plano de negócios. A grande vantagem do plano de negócios é que o que é que ele faz? Ele pega numa ideia de negócio e transforma numa oportunidade. Quer dizer, ele mostra como implementar aquela ideia. E quando estamos a fazer um plano de negócio, não precisamos de fazer 10 páginas. Nem Excel, nem nada. Pode ser uma página. Mas tem que ser uma página onde nós colocamos lá alguns dados que vamos a ver mais à frente, que realmente mostram a relação entre as minhas receitas e a relação entre os meus custos e qual vai ser a margem que eu vou obter. Ou seja, qual é o lucro que eu vou ter. Não é? Agradeço que as pessoas podem interromper para dar as vossas experiências. Estou a ver pessoas aqui a abanar a cabeça. É bom interromperem para mostrarem, porque são pessoas de negócios, não é? Então, por meio, como disse, destas imagens assim, tentamos que a ideia passe, não é? E tentamos mostrar que há planos de negócio muito simples para informais, que só têm uma folha de caixa e um fluxo de caixa. Os nomes até são tão parecidos, mas eu não quis alterar, porque eu não sou economista, não podia dar outros nomes que não são os nomes que estão dos economistas. Mas quer dizer, são duas coisas muito simples. E isto nós podemos tentar até usando os cadernos das escolas escolares, os cadernos escolares. Ou tentando imprimir caderninhos muito simples. Negócios simples, plano de negócios simples, eles incluem um plano de custo e vendas e o fluxo de caixa. O fluxo de caixa existe em todos os negócios. Porque é aquilo que nos mostra se temos dinheiro ou não temos dinheiro na caixa. Ou se estamos a ficar sem dinheiro. Se este mês não fizemos nenhum rendimento, e se no próximo mês vamos ter problemas de pagar a água, a luz, etc. Por isso é muito importante existir um fluxo de caixa, mesmo simples. Se fizéssemos um plano de negócio um bocadinho mais completo, ele inclui muita coisa, como análise de mercado, um plano de comercialização, um plano operacional. Quer dizer, é um sistema um bocadinho mais complicado, não é tão complicado assim, mas para o tal nosso setor informal, a quem se dirige este manual, que vai ser disseminado através dos extensionistas de nível médio, não conseguiríamos fazer um plano mais completo de negócios. E aqui tem um fator muito importante, porque nós tentamos mostrar a realidade do que acontece no dia a dia nos negócios. Temos bancas
que têm produto peixe alterado, peixe deteriorado, podre, que não vendem nada mesmo quando baixam o preço. Mas temos bancas que, apesar do preço ser mais elevado, toda a gente vai lá comprar o peixe. Iremos falar um pouco, né, principalmente no manual de manuseamento, das fraudes. Porque a nossa comercialização sabe muito bem como é que se diz, vender um peixe fraudulento. Por exemplo, as guelras já estão castanhas e eles pintam as guelras. E pintam às vezes com produtos tóxicos. Ou então tiram as guelras. Às vezes, o peixe que está estragado está num preço mais elevado do que o peixe que está fresco. E como nós temos a mania de que, com todo o respeito, que coisa cara que é boa, nós vamos à banca e compramos aquele caro. E aquele caro é que está estragado. E não vale a pena estarmos a pensar, não, porque eu sou das pescas, a mim ninguém me engana. Bem, eu até, na minha vida profissional, tive um momento que fui inspetora sanitária, né? Sanitária, de frescura. E eu fui comprar camarão. Quando chega a casa, o camarão está podre. Não é possível. Eu comprei camarão. Só que é muito simples. O truque foi muito simples. Porque voltei à banca, fui saber como era. Muito simples. Eu escolhi o camarão que estava em cima do balcão e ela me entregou o camarão que estava lá embaixo, num balde. Né? Então, eu chego a casa, tenho camarão estragado. Então, é para dizer que esta situação dos mercados, infelizmente, é uma situação que existe e quando falamos de negócios temos que estar preparados para elas. Então, empresa informal, como eu disse, são empresas que não têm registro nenhum. Muitas vezes as pessoas nem BI têm, muito menos têm NUI. E muitas vezes quando se querem registar, quando mesmo querem se tornar uma legalidade, às vezes lhe pedem, mostra lá que és dona da casa. Então se for uma mulher, ela não é dona da casa, quem é dona da casa é o marido. Então ela até nisso tem dificuldade para se registar, para legalizar o seu negócio. Então, o mais importante, estou a dar o meu parecer, não sei. Considerando que este é um setor que fornece 85% do pescado que nós consumimos, é tentar que este setor, pelo menos, passe da ilegalidade para a legalidade. Ou seja, com o BI, eu posso ir a uma instituição e registar o meu nome ou o nome da minha empresa. É importante dizer que, até chegarmos à etapa de pagar impostos, leva algum tempo. Porque é preciso explicar às pessoas a importância de pagar impostos. Eu penso que todos nós que estamos aqui pagamos impostos. Não sei se entendemos porquê que estamos a pagar impostos. Ou se concordamos em pagar impostos. Né? Mas, imaginem numa comunidade de pesca, onde não tem estrada, não tem água, não tem drenos, não tem casa de banho. Então, os impostos que eu paguei foram para fazer o quê? Né? Então, são estas questões que é preciso termos em consideração quando estamos a tentar legalizar um setor, tornar um setor legalizado. O manual também se refere às microempresas e pequenas empresas, trabalhamos junto com o IPM, estas empresas também existem, felizmente, também já existem no setor das pescas, apesar de não serem a sua maioria. O manual também mostra como é que estas empresas podem fazer para se, como é que se diz, para se legalizarem. Vejamos então a empresa muito simples, a tal folha de caixa, né, que eu queria mudar o nome. É só ter o saldo inicial, depois ter quanto é que usou para fazer a tarimba, no caso de peixe seco, para fazer o secador solar, para comprar a bacia, para comprar a faca, quanto é que produziu, não é? Quanto é que teve que comprar de peixe, de sal, para poder produzir o peixe salgado seco, e quando foi vender, quanto é que lhe rendeu a venda. Então, fazendo as somas entre a entrada e a saída, ele teve um saldo de 12.800 no final daquele mês. E se quisermos ter o fluxo de caixa, também muito simples, nós pegamos naquela informação e colocamos neste fluxo de caixa também muito simples. Então, quer dizer, já temos aqui o janeiro preenchido. E os 12.800, que foi a sobra de janeiro, vai passar lá para o início de fevereiro. O dinheiro que eu tenho quando comecei em fevereiro. Então, se eu, por exemplo, em janeiro, para comprar matéria-prima, eu usei 16.700, aqueles 12.800 já não dá
ou grande negócio em fevereiro. Quer dizer que em fevereiro, ou ele adiciona capital, ou ele vai produzir menos peixe seco. E se vai produzir menos peixe seco, também vai ganhar menos dinheiro. Então, é muito importante ter o fluxo de caixa por meses, para nós podermos ver como vamos melhorar isto. E parece tão simples, considerando as pessoas que estamos aqui nesta sala, mas isto é extremamente complicado de ser preenchido. Tem que ser mesmo um trabalho dedicado e tem que se treinar o extensionista para ele, na verdade, tentar colher dados que sejam reais. Uma microempresa, ou chamada uma empresa simples, ela tem que começar por fazer um mapa de custo e vendas totais. Eu digo-vos honestamente, como disse, eu não sou economista, mas pronto, fiz vários cursos de negócios, plano de negócios. Eu estava convencida que fazer um mapa de custo e vendas era muito fácil. É muito fácil. Só que para fazer um mapa de custo e vendas tem que se usar outros planos auxiliares, outras fichas auxiliares, como, por exemplo, vendas totais, os materiais que foram comprados, os custos indiretos, tipo crédito de leque, água e luz, etc. Então, na verdade, temos que fazer contas, temos que nos sentar com o lápis e caneta, se conseguirmos com o computador melhor, porque hoje em dia, como disse, a tecnologia está a avançar, os nossos jovens não são os jovens da minha idade, né? Com a capacidade que têm as pessoas da minha idade. Então, mas temos que fazer então aquele plano de custo e vendas com as tabelas oficiais, com poucos papéis ou com muitos papéis, mas temos que conseguir juntar essa informação se quisermos fazer um plano de negócios das chamadas pequenas empresas ou microempresas. Ainda nas empresas simples, nós temos que fazer o fluxo de caixa, que na verdade ele analisa o dinheiro existente. Se repararem, eu tapei alguns quadrados, porque eles não se aplicam a esta pequena empresa. Andei a copiar isto, não sei se da inteligência artificial ou não, mas pronto, copiei de alguém. Então, mas esta informação é possível colher para nós sermos capazes de fazer o nosso plano de fluxo de caixa. É extremamente importante. Então, quer dizer, uma microempresa só tem duas coisas: plano de custo e vendas e o plano de fluxo de caixa. Só que para fazer o plano de custo e vendas, tem que preencher quase 4 ou 5 tabelas para poder ter essas informações. Antes de terminar, só falar dos riscos. Qualquer negócio há risco. É escusado, estamos aqui a dizer que todos os negócios vão ser um sucesso, mesmo com todos os planos que nós conseguirmos fazer. Agora, o que é importante é ver a probabilidade da ocorrência desse risco, para nós podermos evitar esse risco. Às vezes, né, no INIP, damos este exemplo. Se vier uma bicicleta e as crianças estiverem a brincar, nenhuma criança se afasta da bicicleta, antes pelo contrário, vão correr para conhecer a bicicleta do amigo. E aí, a bicicleta pode atropelar algo, mas o que vai acontecer é uma feridinha pequena, não passa daí. Por isso quer dizer, o risco é grande, né? Mas a gravidade é muito baixa. Agora, se vier um caminhão, né? O risco é pequeno, porque toda a criança, desde pequena, o papai e a mamãe lhe dizem, quando vês um caminhão na estrada, estás a jogar futebol, foge para o passeio, mas, por isso, o risco é pequeno, mas a gravidade é extremamente alta. E é esta análise entre o risco e a gravidade, a probabilidade de ocorrência e a gravidade, que é preciso vermos quando nós estamos a fazer um determinado negócio. E muito obrigada. Tem 10 minutos? Se calhar faço as duas a seguir e depois fazem as perguntas, né? Sim? Não estou a perceber, desculpa. Ok, obrigada. Sim, colega, desculpa.